Sem Tabu Podcast. Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast. Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tenho a honra de dividir essa mesa com quem? Com ela. Eu sou Denise Tremura, também conhecida como De Tremura nas redes sociais, e nós estamos aqui com um convidado muito especial. Tudo bem com você, Everton? Eu estou muito bem, obrigado pelo convite. Vamos que vamos. Ô Everton, pra quem não te conhece, quem que é o Everton Romão? Meu Deus do céu. Já vai chegando assim, né? Já falando, faz um resumão, currículo, né? Bom, Everton Romão nasceu em Guarulhos em 86, em 99 mudei para Rio Preto. E como nossa pauta de hoje, né? A minha iniciativa, meu início na vida de fé foi em 95, em Guarulhos ainda. E quando eu vim para cá, desde então sempre trabalhei muito na área religiosa, me formei, dei aula há alguns anos. Hoje não estou atuando como pastor, mas uma vez pastor, sempre pastor, né? É inevitável, a Bíblia diz que a unção ela é irrevogável, então não tem como voltar atrás. Então esse ano eu completo 21 anos de pastorado. Parabéns. Nossa. Obrigado. E assim, e quando eu te conheci, era uma coisa que sempre, não é que me causou estranheza, mas era, como assim ele é pastor e ele é gay? Porque assim, eu também sou, né? E eu fui criado na igreja católica, cristã. E eu sempre vi que a igreja falou que a homossexualidade era doença, que era pecado, que condenava. E aí, quando eu te conheci, e minha mente bugou, que eu acho que também muitas pessoas devem bugar, né? Como assim um pastor gay? Não é contraditório isso, Everton? O que você fala assim? Se torna contraditório a partir do momento que você não tem conhecimento dentro daquilo que de fato a Bíblia ensina, né? A gente tem que entender que a Bíblia ela é um complexo de livros, né? Que compõe a Bíblia Sagrada, mas ela não é só texto. Ela precisa ser interpretada e entender o seu contexto, principalmente quando a gente fala de história, né? Não é só literalmente o que está escrito. Eu em uma outra entrevista até comentei e falei, gente, se a gente for viver exatamente ao pé da letra do jeito que está escrito, a gente vai começar a apedrejar os filhos porque são desobedientes. Né? A gente não vai poder comer carne de porco, não vai poder comer camarão, e se tirar o camarão de mim eu vou ficar muito bravo. Eu já não faço questão. Então, quando se fala de homossexualidade, ou até mesmo tatuagens, né, como eu tenho várias, e não são nada discretas, né? Não, sua mão quase fechou, né? Você vai pro inferno, hein? Não vou. Olha aí, que pretensão minha. Quando a gente fala sobre esses assuntos, na verdade a gente precisa trabalhar não só com o texto, mas a interpretação dele, o tempo que ele foi escrito, para quem que ele foi escrito, porque tudo isso compõe a historicidade bíblica. Então, quando você pega um texto como Levíticos, né, que fala lá, no mesmo capítulo, inclusive, que não pode comer carne de porco, e fala também que o homem não pode deitar com outro homem como se fosse mulher, aí você para e pensa, mas peraí, se eu não posso uma coisa, mas não posso outra. Por que eu posso comer carne de porco, mas não posso me relacionar com alguém do mesmo sexo? Vamos estudar isso aí. Então, quando você entra nesse contexto, né, de historicidade, o histórico crítico, bíblico, você entende muito melhor, né, tem um esclarecimento muito mais preciso acerca do assunto. Everton, você acha assim, o Papa Francisco, né, que é o Papa atual, que queira ou não, é uma referência para todos os cristãos, mas principalmente para a Igreja Católica. Por ele ter essa visão um pouco mais progressista, ele já falou que acolhe, que a Igreja tem que acolher os gays, né, e os pecadores, enfim. Eu não acredito muito nesse conceito de pecado, mas enfim. Você acha isso importante? Você acha que vai influenciar também as igrejas protestantes, as evangélicas, essa autoridade do Papa, você acha que pode ser absorvida pela comunidade cristã de forma geral? Infelizmente não. Infelizmente não. Antes mesmo do assunto sexualidade, a gente tem que entender que existe uma divergência grotesca, né, quando se fala de catolicismo e protestantismo. Então, não é simplesmente o assunto da homossexualidade, existem N fatores. Então, independente do que ele vir a fazer, eu, Everton, acredito que não influenciará tanto, ou impactará tanto, ou trará tantas
mudanças significativas com a visão protestante. Né? O que a gente consegue enxergar hoje é que dentro do meio protestante existe esse grupo de pessoas que, como eu, se dedicou a alguns estudos mais profundos, né? Mais claros, mais assertivos, né? Mais direcionados ao assunto, e buscou aí, não digo brechas, mas eu digo assim, oportunidades de trazer para dentro aquelas pessoas que de fato estavam fora e não se sentiam incluídas jamais. Entende? E a gente percebe também uma coisa interessante que você falou, que é da questão da interpretação, né? E a interpretação é muito perigoso, que cada um vai interpretar daquilo que muitas vezes te convém. Sim. Né? E como que a gente vê isso? Porque, por exemplo, tá lá um mandamento que fala amar o próximo como a ti mesmo. Então isso é tipo universal, é um dos maiores, né? Só que aí quando vai falar da questão dos LGBTs, aí parece que já não funciona assim. E como que fica assim? Eu fico imaginando a cabeça do cristão. Peraí, eu tenho que amar até a página 2? E você já presenciou muito assim sofrimento de pessoas LGBTs dentro da igreja que não aceitava e a igreja acabava reforçando esse discurso? 100%. Na verdade, assim, quando a gente fala de amar, a gente está falando de incondição, algo incondicional. Então, eu devo te amar. Você sendo branco, você sendo preto, você sendo indígena, você sendo amarelo, oriental, homossexual, hétero, bi, trans, né? E tantas outras siglas, né, que nós temos aí. Mas quando você traz esse contexto para a realidade cristã, a maioria desses cristãos, eles vão interpretar o amor não como tolerância. Não é uma tolerância. Eles vão dizer assim, olha, eu amo você, mas eu não amo o seu pecado. Então, quando você fala, eu te amo, aí você coloca um mais em qualquer situação... Ou seja, você não ama de verdade, você já né? está expressando um tipo de preconceito. Porque o amor é incondicional. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 13 que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? Ele é acima de tudo. Entre o amor, a fé e a esperança, Paulo diz que o amor é acima de tudo. É ainda maior que a fé e a esperança. Então não adianta você pronunciar a fé, você declarar a fé, se você não tiver prática de amor. Jesus mesmo disse assim, uma certa feita para os discípulos, que ao ver as pessoas, a sociedade, ao ver os seus discípulos praticando o amor, entenderiam que aqueles eram do grupo de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Você não consegue ser identificado como cristão se você não praticar o amor que Jesus ensinou. Só que o amor que Jesus ensinou não vai até a página 2. Ele é incondicional. Entende? Então, assim, a gente precisa entender muito isso, tomar muito cuidado com isso. Esse eu te amo mais, colocou mais, não ama. Esse mais, ele quebra totalmente o incondicional do amor. O apóstolo Tiago também vai dizer que se você tem obras, mas não tem fé, sua fé é morta. Sua obra de nada vale. É uma coisa ligada à outra. Porque você não pode barganhar com Deus. Ou você ama, ou você não ama. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Não tem como colocar uma condição em cima do muro. Jesus, certa feita, falou assim, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está comigo ou não está. Então não tenho mais. Eu te amo e ponto. Esse amor é incondicional. Ele vai fazer com que eu supere as nossas diferenças. Vai talvez possibilitar a gente viver no mesmo ambiente, porque isso aí não tem nada a ver com amor. Porque eu posso chamar, mas não posso concordar com algumas ideias suas. E a sexualidade não é uma ideia. É uma condição. E a minha condição eu não posso mudar. Eu, infelizmente, ou felizmente, digo eu, repito, felizmente, não tenho um botãozinho na minha nuca para desligar a minha sexualidade. Eu me identifiquei homossexual desde os meus 8 anos de idade. Você pôde escolher a sua sexualidade? E como que foi essa relação de você nascer, se perceber homossexual, até você virar pastor? Como que foi esse percurso? A sua família já era evangélico? Ou você se sentiu tocado em algum momento, né? Porque dá uma curiosidade, né? Em 95, eu estava vendendo uma rifa do colégio na rua
para ser o príncipe da festa junina. Eu nunca fui príncipe. Você já foi princesa? O príncipezinho lá de uma festa. Eu era uma criança bonitinha até. E aí eu saí pra rua pra vender essa rifa, e o meu interesse era vender a rifa. E um dia uma moça, aí eu vendendo a rifa na rua, uma moça chamada Giovana, ela era vizinha da minha avó. Eu falei assim: olha, Giovana, você não quer me ajudar a vender essa rifa? Não. Ela falou assim: quanto é? Eu falei, não me lembro qual é o valor. Aí ela disse: eu compro todos os números se você for em um lugar comigo. Eu, no interesse de vender, óbvio. Se ela me chamasse, claro, filho, se ela me chamasse pro morro, eu ia pro morro. E aí ela falou assim: eu compro todos se você for em um lugar comigo domingo. Eu falei assim: eu já aceito. E ela comprou todos os números da rifa. Chegou no domingo, o lugar era uma igreja. Era um domingo de manhã. Ia ter um evento com as crianças e tal. E só tinha criança. E eu fui. E eu gostei. Eu me apaixonei pelo que eu vivia ali, pelo que eu sentia ali. Eu tinha uns 9 anos de idade, 9 anos. E aí eu não saí mais. Eu continuei. Eu permaneci. Com 12 anos... antes disso. Aí eu me apaixonei pela leitura bíblica. Eu gosto de estudar. E aí com 12 anos, eu comecei a dar aula para as crianças dentro da igreja, sobre Bíblia. Com 14 anos... eu dirigi, aí já é aqui em Rio Preto, com 14 anos eu dirigi o que nós chamamos, algumas igrejas chamam de célula, outras igrejas chamam de ponto de pregação, enfim. Eu dirigi o meu primeiro, eu tinha 14 anos de idade. Eu liderava pessoas para um culto. E aí com 18 eu assumi minha primeira igreja. Olha isso! Precoce. 18 toda anos. vida, precoce em tudo. Que Tudo. legal. Com 18 anos eu assumi minha primeira igreja. Oficial mesmo, era uma igreja fisicamente grande, mas em número de pessoas era bem pequeno. Tinha acontecido um problema lá e o pastor precisava mudar o dirigente da igreja e eu fui indicado. E aí eu fui. E chegando lá, e nisso assim... E só uma pergunta, era uma igreja tradicional? Tradicional, nada de... Uma imensa uma igreja aqui em Rio Preto. Não vou citar nome, mas vocês sabem. Qual será que é? Vamos Qual colocar será? uma enquete. E aí eu fui pastorear essa igreja, eu sabendo que eu, obviamente, da minha orientação sexual, porque eu já tinha percebido isso desde a minha infância, da minha adolescência, né? Mas eu não vivia a minha sexualidade. Eu não praticava a vida sexual homo. Né? Eu não tinha vida sexual, na verdade, né? Porque na igreja não pode transar no casamento, né? Então, eu vivia isso na risca. Né? Eu buscava não quebrar esse preceito. E aí, com 18 anos, eu passei a pastorear essa igreja bombou de gente, ficou famosa na cidade, todo mundo ia lá, era lotado, de repente assim, lotou. Eu assumi a igreja com 8 pessoas, para vocês terem a noção. Com cerca de 5 meses, estava chegando a quase 150 pessoas. E aí foi crescendo, eu fiquei lá 2 anos, eu saí de lá e já estava com quase 300 pessoas. Aí eu consegui formar banda lá, um coralzinho, e maravilha. E pra você não era um conflito, por você saber que era gay e por você estar numa religião... Era um conflito, mas é aquele negócio assim, como eu ainda não tinha estudado a nível, embora eu já tinha teologia, mas eu não tinha me dedicado aos estudos ao nível do que eu precisava. Eu falei, uma hora isso aí Deus vai tirar de mim. Como algumas pessoas dizem, né, isso é uma fase, isso é uma tentação. Então uma hora vai vencer. Vou vencer isso no jejum, na oração, vou pro monte orar, vou fazer desligamento de alma, vou fazer cura. Gente, que triste tudo. isso, né? Porque, é triste. Porque aí a pessoa não consegue e ela vai se... É traumático. Muitas pessoas não conseguem superar isso, tira a sua própria vida. Né? Eu conheci pessoas que infelizmente tiveram essa decisão. Né? E aí eu pastoreei essa igreja por esse tempo. Com 19 anos eu casei com uma mulher. Você casou? Casei. Vivemos bem até, de repente, cambota virou, não tinha mais jeito, nos separamos. E quando nós nos separamos, somos amigos até hoje. E quando nos separamos, passou uns 2 anos mais ou menos, aí eu resolvi contar em casa sobre a minha sexualidade. Eu já estava com uns 23. Seus pais são evangélicos? São.
E por incrível que pareça, fui eu quem apresentou Jesus para minha família toda. Eu fui o primeiro da família. Que legal. Primeiro. Eu tinha 9 anos de idade. Hoje meu pai é pastor. Isso é que é ser influenciador, hein? Né? Tipo, vou transformar minha família. Eu fui o primeiro, não me lembro bem, mas acho que eu fui o primeiro professor de teologia do meu pai. Que legal. Fui eu. E aí, nós nos separamos, aí eu assumi minha sexualidade, eu tinha uns 23, 24 em casa. Aí tive um namoradinho. Mas aí como que foi? Que você contou pros seus Seus pais? aceitaram Olha. tranquilamente? Olha, o meu pai, ele me impressionou. O meu pai, ele chorou comigo, porque assim, eu precisava tirar esse peso, né, do peito, das costas. E aí, mas a minha mãe ficou muito, muito, muito brava comigo, mas não foi nem por conta de eu contar sobre a minha sexualidade. Eu acho que ela ficou mais chateada porque ela não foi a primeira a saber, Uhum. né, da minha boca. Porque a minha mãe e eu somos, como diz meu pai, a gente é cúmplice. Que acho que é por causa disso que às vezes é muito medo, né? É. Porque vai que a negação dela, a rejeição ia Não, ser muito... Seria traumático ao extremo. E aí ela ficou sem falar comigo 4 meses. Não. 4 meses. Mas eu percebi que o motivo não foi a sexualidade. E O aí motivo depois- foi porque ela foi no casamento, gastou dinheiro e depois separou. Né? Fala, como assim? Pode ser. E o meu primeiro casamento, né, que eu casei com essa moça, deu cerca de umas 600 pessoas. Acho que ninguém acreditou que eu ia casar. Foi todo mundo lá ver o casamento. Foi, ó, se casamento fosse bom, não tinha testemunha, né? Então, tô Tinha brincando. cerca de umas 600 pessoas no meu casamento. Muita gente. E aí, isso foi... Eu tinha uns 24 anos, mais ou menos. Aí eu conheci um rapazinho, comecei a namorar ele. Não deu certo. Fiquei um tempão solteiro, sozinho. E com 27 ou 28, eu conheci meu ex-marido. Nós namoramos, noivamos, casamos. Trouxemos para Rio Preto a primeira igreja com visão inclusiva, né? Que para congregar o pessoal homossexual, né? LGBT. Lotava, os cultos eram lotados. Era muito bom, era muito bom. Eu fui. Você Eu chegou fui aí? uma vez. Eu confesso que eu fui mais por curiosidade pra ver como que é do que 99,9% entrar, né? Eu falei, pessoal, gente, não é curiosidade. possível. E é muito, sabe, É muito ungido. gostoso, né? Sabe? É muito Claro que bom. assim, não é a minha praia, porque eu me conheço, mas assim, mas é muito ungido. Sabe quando? E a coisa mais linda é que tinha travesti lá. Tinha. E tava orando e é muito lindo isso, né? Maravilhoso. É como se você desse a possibilidade deles e delas terem fé mesmo, né? É. Supondo, né? Eu não sou uma pessoa crente, tenho um lado meio ateu. Eu acredito na possibilidade da existência de Deus. Eu não acredito. Eu acho que ele tanto pode existir um Deus, como pode ser tudo fruto do aleatório. Eu ainda estou nessa busca. Mas eu penso assim, supondo que Deus exista, eu acho que ele ia gostar muito de ver esse tipo de culto lá, as travestis. Tinha os hétero, gays, héteros. tinha família hétero com filhos, com crianças, tinha homos, lésbica tinha de rodo, parecia um encontro, parecia Nossa, um encontro dos de caminhoneiros. parecia um encontro de Scania, Que legal, que gostoso. travestis. Onde é essa igreja? Então, Então, isso foi em 2015. Nós começamos a obra aqui em 2014, numa sala de hotel, bem pequenininho, bem tímido, cerca de não dava 10 pessoas. De repente, a gente saiu numa matéria no jornal, na capa do jornal, minha cara, assim, desse tamanho, segurando a gostoso. Bíblia. E aí, isso aí divulgou de uma forma, assim, loucura. Fui ameaçado, teve gente também que levou pro mal, né? E aí, a gente percebeu que não tinha mais condição de ficar na sala do hotel devido à quantidade de pessoas que veio no outro domingo. Lotou a sala do hotel. Não cabia, gente. Não tinha mais como permitir as pessoas subirem para a sala. Não podia entrar mais porque já estava lotado. Porque eu imagina, por exemplo, o gay que sempre quis ir na igreja e não se sentia bem Porque porque era nasceu na igreja. que era rejeitado. De repente viu uma possibilidade e falou, não, é agora, Exato, né? exato. O E gay, aí- quando eu falo gay, é LGBTQIA+, Sim, de forma geral. E aí a gente alugou um espaço enorme, onde você foi conhecer, lá na Fernando Costa, e lotava. Era os cultos Como assim, chama a igreja? Como chamava? Cidade de Refúgio. E não é um ministério meu, é um ministério de uma pastora amiga minha, lá de São Paulo, e eu congreguei com ela lá um tempo, e quando eu vim pra cá em 2000, que eu fui para trabalhar em 2014, 2015 eu voltei pra cá, noivo, quase pra casar.
E aí em 2015, quando eu vim para cá com o meu então noivo, a gente trouxe a denominação para cá. E aí estourou, explodiu. Lotava, eram uns cultos maravilhosos. A inauguração da igreja foi assim, histórica. Foi lindo. E aí em 2018, meu então marido e eu, nós nos desligamos dessa denominação. Né? A gente se desligou, ficamos 2018 praticamente sem atividades eclesiásticas, atendendo algumas pessoas que nos procuravam, né, para aconselhamento, assim, mas assim de culto a gente quase não fez. Fazia algumas reuniões em casa para a gente não perder a mão, mas nada oficial. E aí no final de 2018 a gente colocou no coração que ia então dar um start em uma obra que onde a gente estivesse à frente. E aí começamos a reunir essa galera, começou da gente, iniciamos no salão de festa do nosso prédio, onde a gente morava, e começou a encher, começou da gente, e a gente pensou, vamos então planejar, né, começar a comprar os móveis, cadeiras, som, e a gente começar a projetar, né, a ideia de ir para um espaço. E aí ele deu ok e a gente começou a trabalhar em cima disso. 2019, foi o ano da pandemia? Não, né? Foi 20? Começou em 2020. 2019 a gente manteve esse formato de culto em casa. E aí, no começo de 2020, a gente pensou, bom, já tá com uma galerinha legal, vamos então dar o start. Marcamos a reunião com essa galera dia 22 de março. No dia 22 de março foi decretado tudo fechado. Fechou tudo, no mesmo dia, num domingo. E aí, o que a gente pensou? Bom, vamos ver até onde isso vai, vamos dar uma segurada, né? Preservar a saúde de todo mundo. A galera já estava com um número considerável de pessoas, né? Não dava para brincar. E aí a gente esperou um pouquinho, a gente percebeu que as igrejas começaram a fechar, porque já não podia mais se reunir. Falei, então não é hora, vamos dar uma segurada, vamos ver o que faz. Aí eu fui para a internet, comecei a fazer as ministrações minhas, né? Criamos um canal no YouTube. Qual o nome do seu canal? Connect. Igreja Connect. Igreja Connect. E você atualiza sempre? Tem vídeo lá? Nesses últimos meses eu não tenho atualizado nada. Eu não tenho gravado. Mas tem lá conteúdo. Mas tem conteúdo. Se o pessoal quiser ver. Tem conteúdo meu lá. E aí eu fiquei praticamente 2020 inteirinho ministrando pela internet e tá lá as gravações. Fiz um estúdiozinho em casa, ficou bonitinho e tal. E aí, no final de 2020, meu esposo e eu decidimos nos separar. Mas como assim? Você é evangélico? Como assim? Você Como assim? Não gosto de divórcio. além, tá vendo? Gay, tatuado. E agora divorciado. Não, gente, tá errado. Chuta o balde. Não tem céu pra mim mais. Deus me livre. Representatividade. Não é? E aí, como é que pode, né, caber tanta coisa numa história só, numa pessoa só? E aí nós nos separamos. Somos amigos e quem você conhece ele, meu marido é maravilhoso. Então, tem uma unha pra falar dele. E aí nós nos separamos em dezembro. E aí eu falei, então, agora eu não vou mexer com a igreja. Por enquanto, assim, eu vou dar uma segurada o tanto que eu conseguir. Né? Muitas pessoas ainda me procuram para aconselhamento, para, né, trocar uma ideia, desabafar, até mesmo matar a saudade um pouco da igreja, cantar juntos, faz às vezes um louvorzinho com violão. Mas eu não tenho incisivamente me dedicado ao meu ministério nesses últimos meses. Mas você acha que de certa forma você fala assim, eu vou me segurar até onde dá. Ou seja, em algum momento vai voltar. Então é uma coisa que não tem como. É um chamado, né? É uma coisa que chama a gente. Não tem como. Quem caminhou comigo, quem trabalhou comigo nessa área, sabe, é inevitável. É inevitável. Mas cedo ou mais tarde a sirene grita. Que a gente também está saindo de uma época difícil, Sim. né? A gente ainda tem muito medo de se reunir. Eu pelo menos, mesmo estando vacinada já com as 2 doses, eu ainda não teria coragem de ir em uma igreja, por exemplo, que é um lugar fechado, e todo mundo falando, cantando, assim, eu acho que, né? Mas eu penso que daqui para frente, daqui até o final do ano e no ano que vem, as coisas devem começar a se normalizar. É a minha expectativa. Não, é importante essa consciência também, né? Sim. Porque, assim, tem muitas pessoas que querem abrir, independente de qualquer coisa. A gente tem que pensar da questão da autopreservação, né? Sim. Que é muito importante. Isso também é amor. Sim. Né? Quem vir a assistir, né, e ouvir o podcast, vai
vai pensar assim, Everton, mas eu te vi no barzinho esses dias. Ele já tá se justificando. Não, é porque assim, a minha responsabilidade no bar é comigo. Exatamente. A minha responsabilidade numa igreja é com o povo. Exatamente. Então eu não vou mexer com isso. Não Com vou. certeza, muito consciente. Porque se der algum problema lá na igreja, é porque tava na igreja. Mas se der no bar, com certeza não vai falar nada do bar. Né? Concordam? Uhum. Então vamos dar uma segurada, né? Vamos esperar o tempo. E é o respeito com a fé do outro, né? Porque Exato. muitas vezes, padre, pastor, ele tem um poder que se falar, o outro vai fazer. autoridade, Então, né? assim, eu acho que é isso. É uma figura de autoridade, né? Tem que tomar muito cuidado com o sim e com o não. Tem que ter muita responsabilidade com tudo que você faz Exato. e diz, né? Porque Exato. você pode ser um exemplo a ser seguido. Acaba sendo um Acaba exemplo. sendo positivo e negativo também. E você sofreu preconceito de outras igrejas tradicionais? Porque a gente sabe que na sociedade normal, né? Infelizmente é normal. Mas e com outras denominações, assim, tradicionais, até evangélicas, assim, que viam o seu tipo de pregação, essa igreja inclusiva? Você teve ameaça, sofreu preconceito? Como que foi isso? Olha, eu não tive ameaças do pessoal de igreja, mas eu me recordo que de vez em quando chegava algum burburinho no meu ouvido. Diretamente a mim, nunca. Muito pelo contrário, quando eu encontro... É que eu não sou muito de estar na rua, as pessoas não me veem na rua, né? Às vezes, passeando num shopping, é muito difícil me ver nesses locais. Mas quando raramente eu encontro alguém, né? Pastores da minha época de igreja tradicional, todos me tratam com muito respeito. Né? E me chamam de pastor, paz pastor, né? Pai do Senhor pastor. Então assim, esse respeito ele foi conquistado, ele né? foi conquistado e mantido, né? Talvez pela minha história, talvez por aquilo que a gente já conseguiu fazer dentro da cidade no âmbito religioso, né? E isso é algo que eu conquistei e eu não abro mão. É o respeito, eu respeito todos, então também não faço questão de ser chamado de pastor, é o pastor Everton, não faço questão nenhuma, mas devido acho que a consideração, o carinho, eles mantêm. Então, diretamente comigo eu não posso dizer que eu sofri isso, mas sempre chegou alguma conversinha, fulano falou isso, gente, toca o barco, vai pra frente. Everton, a gente vê, não todos, claro, né, mas muitos pastores evangélicos, muitos líderes, tipo Edir Macedo, Malafaia, né, esse pessoal mais conhecido, né, esses figurões, eles usam muito da figura do pecado para dominar as pessoas, para botar medo mesmo nas pessoas. Eu acho que a religião tem um papel muito importante na sociedade, porque assim, se o vizinho tá com som alto, você não vai lá e mata o vizinho, não é por medo da justiça, é por medo de Deus, é por medo da justiça. Então eu acho que a sociedade se tornou muito menos violenta, muito mais amorosa mesmo, né? Hoje tentando buscar um tipo de harmonia, né? Uma harmonia, uma civilidade, né? Mas qual é a sua visão sobre essa questão do pecado? O que exatamente é o pecado? E por que se considera... Por que considerar pecado dois homens se beijando? Ou mesmo um homem e uma mulher fazendo sexo antes do casamento? Ou depois, sendo que o sexo é da natureza, é do corpo humano? Por que atribuir isso ao mal? Por que você acha que acontece isso? E qual a sua visão sobre isso? Na verdade, assim... Tem dois pontos. Primeiro, eles têm que entender o que é e traduzir a palavra pecado. Pecado significa errar o alvo. Começou por aí. Então, errar que tipo de alvo? Quando a gente fala de pecado, a gente, por a gente viver numa sociedade extremamente dogmática, né? Cheia de regrinhas, né? A gente pensa que a pessoa boa é aquela que não transa, é aquela que não fuma, é aquela que não bebe, né? Aquela que não mata, aquela que não rouba. Porém, de contrapartida, aquele que mente está fazendo igual, aquele que está enganando está fazendo igual, aquele que julga o julgou outro. o outro na mesma condição. Se encontra na mesma condição. Tem uma parábola de Jesus que eu acho ela magnífica, que é a parábola do devedor incompassivo. Um devia R$500, o outro devia R$50. E aí eu te devia R$500, você perdoou a minha dívida. Aí você é minha patroa. E aí eu te devia 50. Você chega em mim e fala assim, ô Everton, peraí, como é que faz? Você não vai me pagar os R$50? Mas eu perdoei a dívida do de 500. Ou seja,
Na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: não importa qual é o valor da dívida, o importante é que nem você e nem eu tem condição de pagar. Se é 50 ou se é 100, não importa. O importante é que nenhum dos dois tem condição de pagar a dívida. Então, Jesus usa esse exemplo exatamente para transfigurar ao pecado. Querido, vocês estão debaixo de da mesma situação. O que difere vocês, aliás, o pecado de vocês iguala vocês. Não importa se você roubou, se você matou, se você se prostituiu, se pode ser considerado pecado, né? A gente não sabe É claro que não existe razão para a gente fazer maldade para ninguém. Não existe. Não existe razão. Mas no momento, é a forma que eu creio, no momento que nós estivermos diante de Deus, para receber de Deus os nossos galardões ou as nossas sentenças, Ele não vai olhar para você e falar assim: ô Alexandre, você está pagando isso aqui porque você é gay. Não. Ele vai falar assim: olha, ou porque você roubou aquele bombom aquele dia lá no caixa. Ah, mas ele vai rebobinar a fita, vamos ver lá dentro do coração do Alexandre o porquê que ele pegou esse bombom. Entendeu? Então, assim, ele errou o alvo, mas por quê? Qual foi a condição de ensino da mira que foi passada para ele? Deus não é um carrasco. Deus foi sempre apresentado pra gente como carrasco. Isso. O Deus do medo, né? Do medo. Isso eu acho muito errado. E isso é ridículo. Eu não consigo imaginar Jesus de cara fechada. É claro, eu fico, ele também vai ficar em algum momento. Mas eu imagino Jesus sorrindo muito, dando muita risada. Primeiro que Jesus era festeiro. Onde tinha festa, Jesus estava... Já me identifiquei. Tomava um vinho. Não é? Então, assim, Jesus, aonde tinha gente, ele estava. Não importa se era na festa, se era no velório. Quantos velórios Jesus foi? E ainda ressuscitou o morto. Né? Trazendo de volta a alegria para um momento de tristeza. Jesus estava no meio de uma casa onde ninguém queria estar porque tinha gente ali. Era considerado... o dono da casa era considerado ladrão? Era, mas Jesus queria quem estava ali, porque era onde estava reunido gente. Então, quando a gente fala de política, a gente fala um pouco de Jesus também, porque Jesus é totalmente político. Ele estava onde estava o povo, né? Já dizia o Chitãozinho Chororó, né? Onde o povo está. O artista vai onde o povo está. Então, Jesus, ele, em momento algum, ele discriminou pessoas, muito pelo contrário. Ele buscava formas de trazer as pessoas para perto. Exatamente. Quando tem alguém, por exemplo, que começa a me julgar ou julga alguém, sabe o que eu falo pra eles? Sabe quem que você seria na época de Jesus? Aquela pessoa que tava com a pedra na mão. Pra tirar na... Isso, porque é isso, né? Porque é isso que essas pessoas que julgam. Porque assim, se a gente tá fazendo algo errado, que eu não acredito, mas se não é essa pessoa que tem que julgar. Não. Eu não tenho que, né? Então assim... E outra, gente, Deus tem o universo inteiro pra administrar. Ele não vai estar preocupado com quem você dorme ou deixa de dormir. Isso não faz sentido. Entendeu? Para quem tem, sabe, é muito pouco, é muito pequeno, uma relação sexual é muito pequeno para a imensidade o assunto de Deus. Tem que ser mais aprimorado. É o diamante que precisa ser mais lapidado. A gente às vezes fica brigando com a pedra bruta e perdendo tempo com essas coisas. Não tem lógica você... eu vou pro inferno porque eu fiz uma tatuagem no braço. Oi? Vamos lá. Vou pro inferno porque eu tomei uma cerveja. Gente, peraí. Vamos conversar. Esse dia eu fiquei meio adoentado, cheguei no médico, o médico falou assim, vou ter que te internar hoje. Você não sai daqui? Eu falei, não, moço, vamos conversar, você tá um pouco nervoso. Não é assim. Então, assim, tem hora que a gente tem que parar a pessoa e falar assim, não, querido, você tá fora de si, vamos conversar, porque não é bem assim, você tá nervoso. Vamos entender o que tá acontecendo, o que está sendo falado e o que é que pode ser falado. Não é qualquer coisa também que você vai sair falando, batendo de frente com os outros, porque você não vai adiantar de nada. O apóstolo Paulo uma vez fala assim, num texto bíblico, que é pra gente não perder tempo com discussões vãs. Gente, ficar discutindo com quem que você vai transar, pelo amor de Deus. Não dá, né? Não dá. Eu queria saber qual que é o número do versículo
da historinha lá do que ficou devendo R$500, porque quando o cobrador ligar em casa, eu falei, olha, se na Bíblia tá dizendo, tô brincando, piadas à parte, eu já vou pegar e falar, olha, né? Quando você tá devendo, vamos ver qual que é o seu valor de dívida lá fora e o meu. Né? Uma outra questão que falam das igrejas evangélicas é a questão do dízimo, né? Que falam que, porque eles acabam, tipo, pegando muito dinheiro dos fiéis, acaba fazendo lavagem, e a gente vê que em alguns casos tem pastores que realmente andam de helicóptero, tem mansão, enquanto seus fiéis não tem nem onde morar direito. Como que você vê o dízimo? E isso é verdade mesmo? Porque a fé, quando o outro tem muita fé, a pessoa vai acabar falando o que você prega, porque é uma identificação, né? Ela tá entregue. Como que você vê essa questão do dinheiro, que é muito delicado, e essa questão da fé? Dízimo é o seguinte: a primeira pessoa a dizimar foi Abraão. A Bíblia diz que ele entregou o dízimo dele para um sacerdote chamado Melquisedeque. Quando o dízimo ele foi instituído pelo ensinamento bíblico, a intenção do dízimo qual é? Levar mantimento e ter mantimento na casa de Deus. E o que vem a ser o mantimento? Já disse, é manter, não é sustentar no sentido de glória. É sustentar, é ter em caixa base para atender a coleguinha que está sem alimento. É ter em caixa algo que pode suprir a necessidade do outro coleguinha que tem uma conta de luz vencida, que a conta dele vai cortar. Então, quando eu falo de dízimo, e quem já caminhou comigo na igreja sabe muito bem disso, dízimo sempre foi para direcionar a suprir a necessidade do templo, obviamente, né? Pagar suas condições de aluguel. Nem toda igreja tem templo próprio. Se tem a livre de IPTU, né? Tem essa regra de lei, enfim. Mas tem as suas formas a serem mantidas, suas necessidades a serem mantidas. Consequentemente, eu não vou dizer que o pastor não deva ter um percentual ou um valor estabelecido, porque ele está ali dedicado 24 horas para a igreja. É claro que boa parte dos pastores hoje em dia precisou voltar ao seu trabalho secular, digamos assim, sua vida profissional. Mas existem aqueles pastores que de fato eles são totalmente dedicados ao atendimento. Entra na igreja 7, 8 horas da manhã, atendendo gente até 9, 10 da noite, depois o culto acaba. Então a gente precisa ter um pouquinho de consciência também. Como é que o cara vai comer? Como é que o cara vai vestir? Não, mas aí tudo bem, né? Mas não é tipo assim, comer camarão, andar de helicóptero e ter mansão. Banjar. Eu digo assim, toda igreja, toda denominação precisa ter um conselho. E esse conselho precisa ser ético, precisa ser coerente. A igreja arrecada, vamos lá, chutar, sei lá, R$10.000 por mês. Uma igreja pequena. Arrecada R$10.000 por mês. Desses 10 mil, o custo da igreja qual é? O custo da igreja é 4. Aluguel, né? Igrejinha pequena, 4 mil, nananã de aluguel. Água, luz, material de limpeza, enfim. Internet, que hoje em dia se usa nas igrejas. Tal. O que sobrou? Sobrou 6. Desses 6, tira 10, do montante, 10% do pastor. Restante de investimento. Tem um fundo de caixa para ajudar pessoas que precisam. Tem uma assistência social dentro da igreja funcionando, né? Não só aquela vergonha de entregar a cesta básica. Acho que já está fazendo muito. Eu acho isso ridículo, né? Igreja que só entrega uma cesta básica, acha que está fazendo obra social. Isso aí para mim é inadmissível. A obra social vai muito além de entregar um pacote de arroz e um saco de feijão, né? Tem N pessoas debaixo de um viaduto que precisando de ser acolhido, de ter um atendimento médico, de ter um lugar para dormir, de ter um cabelo para ser cortado, ou às vezes só o que a pessoa precisa é dos seus ouvidos. Gente, isso muda a vida das pessoas. Né? Ser ouvido, escutar. Eu me lembro, meados de 2002, 2003, eu atravessava ali a praça cívica e eu não podia passar ali, que eu levava marmitex pro pessoal que tava na rua, né? Levava uns marmitex lá, saía do trabalho, passava ali e sentava na calçada para conversar com esse povo. Era cada história, gente, que eu ia embora impactado, muitas vezes chorando.
das histórias que eu ouvia dessa galera. Então, assim, a gente tem que também prestar esse tipo de assistência, né? Agora, quando se fala de fé com relação a dízimo, ninguém que não tem fé não consegue dizimar. Porque você dizimar por barganha, porque tem aqueles pastores que ensinam assim, se você entrega teu dízimo, Deus vai te abençoar. Gente, isso é a pior mentira que existe. Deus não vai te abençoar porque você está entregando o dízimo. Deus vai te abençoar porque você está cumprindo, quem sabe, um mandamento por fé e dedicação, sem o coração estar interessado na barganha. É porque tem aquela pessoa que não vai ter condições realmente, e aí, não vai pro céu? Se eu né? estou desempregado, estou desempregado há 1 ano, eu não tenho o que dizimar financeiramente, mas eu posso lavar o banheiro da igreja. Eu posso me dedicar a abrir a igreja mais cedo. Que legal, é a participação, né? Entendeu? Eu acho que essa questão do dízimo é mais participar ali, né? É entregar aquilo que você consegue. Se você, por exemplo, é participante da igreja, você tem um salário de R$1.000 e você consegue dedicar 10% da tua renda para ajudar aquela instituição a funcionar, ótimo. Mas você pode dizimar também de outras formas, né? Porque o intuito do dízimo é trazer mantimento, é manter a porta aberta, é manter o negócio funcionando. Olha que legal. Eu tive uma amiga, ela era missionária, né? Infelizmente ela veio a falecer de Covid na pandemia e tal. Mas ela era assim, ela é uma pessoa super aberta. Ela sabia que eu sou bissexual, ela trabalhou na minha casa quando eu fui casada por 9 anos. E ela, missionária de igreja, e nós 2 mulheres, ela sempre respeitou a nossa relação. E ela falava que assim, na vida real, na prática, no dia a dia, o crente, o evangélico, ele não é essa pessoa preconceituosa como os líderes querem que os evangélicos sejam. Você vê que essa é uma influência que vem de cima. Sim. Mas na vida real, o povo ali que frequenta a igreja tem o filho que é gay, tem a prima que é prostituta, tem os problemas são de família, assim, né? E todo mundo lida muito bem com isso. Não existe também esse radicalismo. E como você vê isso, esse radicalismo vindo de cima, e como resistir a isso, né? Como levar a religião de uma forma mais leve, mais harmoniosa, sem o ódio ao outro. Ela trabalhava na nossa casa, ela não nos odiava por sermos gays, nem tentava pregar, nos converter, fazer a gente ir para a igreja, nada. Ela respeitava o nosso espaço, a gente respeitava o dela. Mas a gente vê que não é isso que os líderes pregam. Você vê que os líderes querem, tanto na legislação, lá a bancada evangélica quer tirar os direitos que os gays já conquistaram e tal. Como que você vê isso? Essa liderança tóxica e essa resistência forte, né, da pessoa comum, do dia a dia ali, que tem um gay na família e sabe que isso não é o fim do mundo, entendeu? A liderança tóxica, ela já começa na nossa história geral, né? Ela não se limita somente à questão do âmbito religioso. A gente já vê isso aí no governo. O negócio começa de lá. O povo brasileiro é um povo bom. Vocês são brasileiros, eu também. Estamos aqui. Agora, quando se dá poder para esse ser, essa cabecinha de camarão, que não foi preparado para isso, infelizmente, vou até entrar um pouco na política aqui, infelizmente a nossa educação, ela é muito precária e não ensina a gente a lidar com pessoas, não ensina a gente a lidar com as diferenças, né? A nossa educação não ensina a gente a lidar com dinheiro e vai fazendo com que a nossa sociedade seja cada vez mais afundada. O princípio é a educação. Agora a segunda pergunta, como que eu vejo essa resistência. A resistência. Como quebrar isso? Conhecendo, gente. Conhecimento. Jesus disse, João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Muita gente usa esse texto para N coisas, incluindo o preconceito. Você vai conhecer Jesus, você vai deixar de ser gay. Gente, eu conheço Jesus há mais de 20 anos. Ou seja, né? Você já até casou com mulher e não... E ele me conhece há 35. E aceita você como você é, com certeza. Agora, o que me libertou? O conhecimento do quê? Da prisão da ignorância. Quando Jesus fala sobre a verdade, ele está falando sobre ele. Quando você conhece Jesus, não é o Jesus carrancudo
que tá inferno, 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 inferno. Não. Eu repito, eu vejo Jesus sorrindo e nos atraindo cada vez mais para Ele, de alguma forma. Para pensar essa pandemia, o quanto que a gente foi despertado, foi incentivado a despertar o melhor de nós, na empatia. Mas teve muita gente que parece que piorou, Ah, não, essa galera aí, né? eu não vou dizer que tá perdido porque eu tenho fé. Mas essa galera aí é a galera que realmente é pedra bruta mesmo, precisa passar mais coisa. E como que a gente vai fazer para estabelecer nossa fé nesse momento de pandemia que tem tanta gente morrendo, as pessoas que a gente ama tá morrendo e a gente tá vendo todo esse caos? É difícil ter fé, né, no momento que... Cadê Deus? Nesse momento, muitas pessoas pensam, ué, ele não ama a gente? Como que deixou minha mãe morrer? E como que meus amores... E aí, como que a gente faz? A pergunta de 1 milhão de... Né, vou até anotar. Eu não quero parecer frio, mas uma coisa a gente tem que entender. A gente nasce, cresce, e em algum momento da vida a gente morre. Foi frio, mas tudo bem, continua. Aí, mas eu vou me explicar. A gente tem que estar pronto para a morte em qualquer circunstância. Eu lido muito bem com a morte, né? Talvez pelo fato de já ter feito centenas, dezenas de velórios, né? Enterrar pessoas que caminhavam comigo dentro da igreja e de repente tá lá falecida, pessoas que a gente amava. Mas de contrapartida, a gente tem que entender que o amor não vai nos isentar da morte. Deus, amando Jesus, seu filho, entregou seu filho na cruz. E quando Jesus disse, Pai, por que me desamparaste? De fato não estava desamparado, mas estava cumprindo um propósito. Quando a gente entende o cumprimento do propósito, a gente lida melhor com a morte. A gente sofre menos com a morte. E isso não permite que você se revolte, seja com Deus, seja com qualquer pessoa que provocou a morte de alguém. Ou até mesmo com o vírus. A gente sabe que é muito difícil lidar com sentimentos. Não é todo mundo que consegue administrar isso. E graças a Deus tem um psicólogo para nos ajudar, né? Mas quando a gente entende o propósito, seja lá do que for, você vive a vida um pouco mais leve. Você sofre menos as consequências, os impactos da sociedade. Eu tenho um propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? É X. Quanto tempo ele vai durar? Não sei, porque não foi eu que escrevi ele. Mas eu estou aqui para vivê-lo. Então, quando você entende propósito, você entende amor, você entende fé, você entende Deus, você aceita o que está acontecendo. Não é aceitar no sentido, eu vou tolerar isso aqui, vou aceitar porque não tenho o que fazer, vou aceitar porque, seja o que Deus quiser. Não, é entender o propósito. Eu falo por mim, essa pandemia, ela mexeu comigo no sentido de entender mais as minhas limitações. Porque eu sempre fui muito touro, sabe? Vamos que vamos, raça na cabeça. E de repente essa pandemia veio e falou assim, Everton, você tá fora da casinha, querido. Não você manda em nada, não. Não é você que decide tudo. Você tem o poder de escolha, mas você não decide tudo, não. Existem coisas que tá fora do nosso controle. Olha que legal. Então a gente dá uma segurada. É. Essa pandemia me ensinou muito isso. Everton, você não é o tal que você acha que você é. Isso aqui tá fora do seu controle. Principalmente quando eu tive Covid. Eu me senti totalmente incapaz. O meu então marido precisou lavar minha cabeça porque meus braços não erguiam para lavar o meu cabelo. E ali eu vi, sentado num banquinho de plástico debaixo do chuveiro, que eu era um nada. Não somos nada. Eu não era capaz de lavar o meu cabelo, que já é pouco. Pastor, me fala uma coisa, tem os apócrifos, né, que são os textos que não foram para a Bíblia. E você tem conhecimento desses apócrifos? Vocês também estudam em teologia? Sim. E por que eles não foram colocados? E fala alguma coisa sobre homossexualidade ou sobre outros assuntos controversos da Bíblia? Tem visões diferentes sobre assuntos controversos nesses apócrifos que você conheça? Não tem nada que implique... Sim. Não. Na verdade, esses 5 livros apócrifos, eles
são mais históricos. É história. Então, quando você estuda teologia, você estuda eles. Mas você não encontra neles, por exemplo, inspirações para a vida. Você não encontra neles inspirações tipo a nível espiritual. É historicidade mesmo. Então, eles não estão inseridos na Bíblia protestante. Na Bíblia católica ele existe. Eles não estão inseridos na Bíblia protestante exatamente por esse contexto histórico apenas. Mas quando se estuda teologia, eles são mencionados. Interessante. Legal. Fazer uma fofoca aqui, na verdade? Fofoca é de Deus? Fofoca não é de Deus? Então não vou fazer fofoca, vou fazer um comentário, tá? Porque eu quero... Agora eu tô com a esperança que talvez eu possa ir pro céu, porque me falaram a vida toda que eu não iria, né? Então, eu não sei se você ficou sabendo que o bispo aqui de São José do Rio Preto, né? Ele teve alguns áudios vazados porque ele tava com outro homem lá, com gestos obscenos, ele acabou, tipo, abrindo mão, ou ele foi expulso, não sei, do bispado. Você acha que, por exemplo, se a igreja permitisse com que os padres ou que pudessem viver a sua sexualidade, dependente do que fosse, situações como essa poderiam ser evitadas? 100%. 100%. Na verdade, assim, se a Igreja Católica permitisse, né, compreendesse não só a questão da sexualidade, mas também a abertura da possibilidade de casamento, isso aí já seria amortecido, assim, radicalmente. Eu tenho um amigo que já namorou um padre. E ele diz que o padre dizia que, na verdade, a igreja não libera o casamento dos padres porque a igreja não quer sustentar mulher de padre e filho de padre. Já ouvi então, isso. Não sei se é verdade, mas já ouvi. A igreja prefere expulsar o padre para ele casar e ter a vida dele, seja com mulher, seja com homem, contanto que a igreja não seja... Tanto é que a Igreja Católica é um dos maiores patrimônios do mundo até hoje. O Vaticano, que tem de dinheiro, de ouro ali, de ouro naquele lugar... Por quê? Porque eles só sustentam o padre. Então, se o padre tem filho, não pertence à igreja. Se ele tem uma mulher, não pertence à igreja. Ou seja, então a igreja poderia salvar a fome do mundo, a pobreza do mundo? E por que não salva? Fica a reflexão, né? Fica a reflexão aí para você que está ouvindo, né? O dízimo é para trazer mantimento. Né? E mantimento, né, tanto físico como da alma também, né? Sim. Olha, como que, né? Eu acho que eu vou... quando você abrir a igreja, me chama, que eu vou dar uma palestra, tô brincando. Vai ministrar um dia por semana? Né, por favor. O pastor, assim, nossa, até gaguejei. Eu ia falar de sofrimento, né? Muitas pessoas agora podem estar nesse momento com um sofrimento grande. Eu ia falar não só os LGBTs, como as pessoas em geral. O que você falaria, assim, para essas pessoas, assim, que estão nos assistindo? Ó, olha para essa câmera aqui, ó, você tá falando com a pessoa. Agora, o que você falaria para essas pessoas que não tem saída, LGBT, que ia mais ou não, e que, assim, uma luz? O que você falaria nesses tempos tão difíceis? Olha... Um dos textos mais lindos da Bíblia que eu carrego na minha vida todos os dias. Diz assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que você para e pensa, a dor vai me contribuir em alguma coisa? Você como psicólogo sabe o quanto que a dor nos molda. Mas a gente precisa entender, volto lá, o propósito dessa dor. Existem dores que são inevitáveis. Existem dores que são consequências das nossas escolhas. E, infelizmente, são inevitáveis também. Né? A gente planta, tem que colher. Ninguém planta melancia e vai colher abacaxi. Mas o que a gente está vivendo, o que você está vivendo, o que essas pessoas estão nos assistindo e nos ouvindo estão vivendo, existe um propósito. Qual é ele? É o propósito de me melhorar, me trazer uma consciência um pouco mais refinada? É me alinhar a algo maior para eu estar me preparando para uma plataforma maior da minha vida? Porque, por exemplo, tem alguém que está sofrendo nesse momento, está sofrendo porque não conseguiu passar na faculdade. Mas não conseguiu passar na faculdade por quê? Porque não estudou. É consequência. Gente, ele é frio mesmo, né? É isso aí. Eu sou prático. Você é realista. Eu sou prático. Assim, gente, se eu falar... Mas tem aquele que não vai fazer faculdade porque não teve condições de pagar. Condição. E aí? Esse aí, olha, não tive oportunidade de estudar. Mas qual é a oportunidade que eu tenho? Gente, a gente tem que sempre buscar o melhor. Não tive oportunidade de estudar
psicologia, que era o sonho. Ah, mas eu consigo ouvir os meus amigos. Porque a pessoa, independente da profissão que ela vai seguir, independente da carreira que ela escolher, ela nasce com um talento natural. A faculdade vai fazer com que o nosso talento natural seja refinado. Então a gente pode ser, muitas vezes, o psicólogo do nosso amigo bêbado na calçada, na frente do bar, que a gente não teve a formação. Mas Ó, o negócio eu não vou falar que não é isso bem, mas tudo bem. O negócio é viver o propósito. Eu nasci com o Entendi. propósito de quê? De ajudar pessoas. Para ajudar pessoas, é claro que se eu tivesse feito assistência social, eu seria muito mais aprimorado naquilo que eu faço. Mas eu não fiz, não foi a área profissional que me chamou a atenção. Mas dentro do contexto profissional que eu tenho, que eu vivo, eu consigo exercer os meus talentos. Então, as oportunidades, na verdade, de alguma forma, ou a gente cria, ou a gente recebe, ou a gente cria ela. Eu não me considero frio, eu me considero prático. Não, com certeza. Se eu falar assim, alguém perguntar, Everton, você não sofre, você não tem problema? Vários. Mas eu aprendi a colocar dentro da minha cabeça um organograma, você vem primeiro, você vem depois. Então, assim, Gente, uma ele dá coisinha de cada prioridade vez. pros problemas pra sofrer, a minha meta de vida. Aí sofre só por aquele, depois depois- E detalhe, Que ótimo. esse probleminha aqui eu vou sofrer quantos dias? É uma semana, não passa disso. Que legal. Eu tenho uma semana para resolver isso. Olha, meta de vida. Meta de É vida. assim. Gente, eu sou assim desde menino, desde novo. É 4 dias para viver esse sofrimento. Gente, não posso passar disso. O meu divórcio, eu fiz isso. Falei, existem dezenas e centenas de pessoas que estão olhando para mim. Que teve a gente por referência, porque realmente nosso casamento foi muito lindo, foi muito abençoado. Eles não têm o que falar, eu pelo menos não tenho uma vírgula de falar do que a gente viveu ou deixou de viver no nosso casamento. Foi muito bom, mas acabou. E eu sei que existia a nível Brasil muitas pessoas que tinham a gente como referência. E quando veio a história do divórcio, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, a gente talvez não vai estar dando o exemplo que as pessoas esperavam. Mas eu também não posso levar essa carga porque eu tenho a minha vida e cada um tem a sua. E aí eu coloquei na minha cabeça assim, como foi próximo do Natal, eu falei, eu vou sofrer 4 dias. Segunda-feira eu já vou trabalhar pleno. Você trabalha com o quê? Eu sou gerente de logística. Legal. A minha área é logística. Estou no ramo quase 10 anos. Uhum. Então, assim, talvez a minha profissão também me obrigue a ser bastante prático. Com certeza. Porque eu Ou às, costumo vezes dizer- isso, ou às vezes isso pode ser um mecanismo de defesa pra você continuar. Sim, Tipo, também. porque assim, deve doer, né? Mas é Não, como assim. dói. Mas eu vou continuar independente disso, Dói. porque. Não sou Olha aí, homem eu já de tô ferro, querendo não. analisar então, né? Não Fala sou mais homem- sobre isso. Não sou homem de ferro, não. Não, eu entendi. É porque, na verdade, porque às vezes a pessoa que tá vendo pode achar que fala assim, nossa, mas meu Essa pessoa é sofrimento, humana? eu tô exagerando no meu sofrimento. Não, é que cada Não, um, cada um sente de um sabe jeito. e sente de um jeito, né? Então é importante. Eu falei isso com uma amiga esses dias. Eu falei, pra mim não existe a palavra, o termo mimimi. Porque eu não sei qual é a sua dor. O nível que ela tá doendo em você. Em mim eu sei o impacto que ela causaria. Em você eu não sei. Com certeza. Então, assim, essa história é muito mimimi. Não, gente, não usa isso perto de mim, que vocês vão escutar um monte. Porque cada um sabe a dor que leva. E até onde consegue suportar ela também. Né? Eu tenho uma praticidade com lidar com problemas, então eu não sofro por muito tempo. Nossa, quando eu 5 crescer, dias. Eu quero ser Você como quer- você. Né? Eu escuto bastante isso. E assim, graças a Deus, sempre deu certo. É isso aqui. Everton, e assim, você acha que essas igrejas mais, como a sua, assim, com uma visão um pouco mais liberal, um pouco mais progressista, né, que aceita, que acolhe, né, o que as pessoas que as outras igrejas rejeitam, você acha que é uma tendência? Você acha que veio para ficar, que vai se fortalecer esse tipo de comunhão com as pessoas comuns? Entendeu? Eu acho sim. Porque a primeira igreja, com esse formato, no Brasil, se não me falha a memória, foi 2009 ou 2010. É Bem recente. É né? recente. Uhum. Não me recordo exatamente, mas eu acho que foi mais ou menos nesse período. E de lá pra cá, eu, Everton, eu já perdi a conta de quantas igrejas nesse formato nasceram no nível Brasil. E quantas eu já fui pregar,
quantos pastores dessa igreja eu conheço, né? Foi até criada recentemente acho que uma convenção, não sei se é exatamente esse o nome que se dá, dos pastores inclusivos nível Brasil. Então eles fazem encontros de tempo em tempo para realmente planejar, ampliar, né, essa cadeia nível Brasil. Então eu acho que sim, que a mente está sendo um pouco mais esclarecida, talvez por curiosidade, né, buscar conhecer um pouco mais. E isso aí vai fazer com que os caminhos sejam um pouco mais aplainados e tragam um pouquinho mais de empatia. Eu acredito nisso. Gente, eu quero... Ó, se um dia eu virar evangélico, você vai ser meu pastor. Eu estou fazendo aqui o compromisso, tá bom? Talvez não nessa vida, não sei. Mas assim, aqui o nosso programa chama Sem Tabu Podcast. Tem alguma coisa que pra você ainda é tabu? Acho que não. Não sei. Me pegou agora. Eu acho que não. Eu sou muito analista. Eu ouço, analiso e busco ali naqueles assuntos o meio de me, não vou dizer adaptar a ele, mas de buscar a verdade dele. Porque todo assunto tem a sua verdade. Né? Eu acho que todos os assuntos têm a sua verdade, tem a sua base, o porquê que esse assunto foi colocado em pauta. E em cima dessas verdades, eu acho que eu fico mais confortável. Quando o negócio tem verdade, eu fico confortável. Eu odeio mentira. Ah, legal, né? Tem alguma coisa a mais que você gostaria de estar falando, que a gente não perguntou? Eu gostaria, na verdade, de agradecer. Eu estou muito feliz de estar aqui. Imagina, Muito. a gente que agradece. Muito mesmo. Eu gosto de trazer uma partícula de contribuição quando existem, né, esses assuntos, porque eu sei quantas pessoas já passaram no meu gabinete com tais dificuldades, quase tirando a própria vida, sendo expulso de casa, né? Eu gosto de conseguir contribuir de alguma forma para esses esclarecimentos. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, Nossa, né? a gente agradece a sua presença e o seu trabalho, que é muito importante para a construção de uma sociedade mais justa, né? Mais igualitária. Eu acho que acolher as pessoas que são rejeitadas pelas outras igrejas é o que Jesus faria certamente. Com certeza. Você está de parabéns. Né? Obrigado. E quem quiser te achar, te procurar, como que faz? Meu Instagram é Everton Romão Off. E o da igreja está ativo, não, embora ele não está em atividade, ele continua ativo, que é a Igreja Connect, @Igreja Connect. E é isso, gente. Eu quero poder estar de novo. Vamos de novo, vamos marcar uma parte 2. Ó, semana passada, na verdade a semana passada, quando você for pro ar, a gente falou com o pai de santo, sabe? A gente perguntou tudo que a gente tem, sabe? Os nossos medos, nossas dúvidas, foi bem interessante. Aí você hoje aqui, né? É muito importante, quando a gente fala de igreja, é a igreja que liberta, né? Não aquela que prende. Não, que oprime. Porque senão não é igreja, né? Sabe aquela, não sei se você já viu, uma charge, tem um aquário dentro do mar e um peixinho dentro do aquário e outro no mar. Aí diz assim, com a religião e com Deus. A religiosidade, ela é uma cadeia. Deus, e o apóstolo Tiago disse assim, que a nossa religião tem que ser o amor. E o amor você não engarrafa ele. Né? O amor, ele é livre. O amor, ele abrange, ele acolhe, ele vai aonde a gente não consegue ir. Então, é muito mais oceano do que um aquáriozinho. Aê, bonitinho. Muito obrigada, pastor Everton. Amém. Foi muito, muito bom e espero que volte sempre. Com certeza. Tá bom? Obrigado. E você, gente, ó, curte aí, compartilha. Se você quiser patrocinar esse podcast, entre em contato com a gente, que a gente vai ter a honra de divulgar a sua marca. E a semana que vem a gente tá de volta. Muito obrigado. Tchau, até mais.